Então vamos lá? Bom, hoje um vídeo completamente técnico aqui, ou seja, menos visualizações, mas é um conhecimento que eu acho importantíssimo a gente passar. E na verdade, eu fiz esse vídeo muitos anos atrás aqui, só que ele estava mal feito. Eu fui lá e apaguei, por quê? Eu era jovem, né, e eu falava muito apressado, aquela coisa. Falei, cara, eu quero fazer esse vídeo, a história do John Bogle, ela não pode estar presente aí, né, dessa maneira, irresponsável, não é, Cazé? Eu concordo. Precisa ser um conteúdo que agregue pra você, precisa ser uma coisa legal. Então vou explicar a estratégia de John Bogle, que é o homem que mudou os investimentos. Pra vocês terem noção, nos Estados Unidos tem até uma classe de pessoas, igual a gente fala holder aqui no Brasil, né? Ou gente que segue a estratégia do Bassi ali, só que muito mais que isso, que tem os que se auto-intitulam Boglehead, né? Cabeça de John Bogle aqui. E é muita gente. Tem perfis ali dentro do Reddit com 1 milhão de pessoas que são Bogleheads, né? Que é uma estratégia de investimento que foca principalmente em investir nas áreas produtivas da sua vida mesmo, ganhar mais dinheiro e deixar os investimentos da forma mais simples de ser gerenciada o possível. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Raul Sena, eu sou o feliz sócio da maior consultoria de investimentos do BTG Pactual. Agora é número 1. Que isso, hein? Palmas pro profissional. É o top 1 aí no ranking BTG. Então é isso. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema aqui, que é tão interessante, né, para você que gerencia o seu próprio patrimônio. Então, o que é isso? O John Bogle, ele foi autor do livro chamado Investidor de Bom Senso, né? E ele foi o fundador da Vanguard Group, o primeiro e o pioneiro em investimentos por meio dos índices. Sim, a estratégia de investir por meio de ETFs ali foi estudada e basicamente consolidada no mercado pelo John Bogle. Então, em vez de tentar apostar em stock picking, né, ou selecionar uma ação específica, ou essa ação vai prosperar, aquela vai dar certo, o John Bogle decidiu que se a gente investisse basicamente nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos e fizesse ali alocações em outros ETFs, e muito antes da gente ter essa quantidade de ETFs, a gente conseguiria criar uma estratégia mais robusta, mais completa. E hoje em dia você pode fazer isso globalmente, né? Os Estados Unidos te dão acesso a investimentos em ETFs por meio de uma estratégia muito mais interessante. Sobre isso que a gente vai abordar nesse vídeo aqui, mas na verdade você já entendeu, né? Já dá pra resumir a estratégia do John Bogle só com isso. Compra VT, IVV e mais alguns ETFs ali e acabou, né? Você pode ir embora pra casa, 5 ETFs aí, e você pode ir embora pra casa, não precisa fazer mais nada, só trabalhar. E certamente você teria um resultado superior a 99% dos investidores do país. Ah, você não vai ganhar daquele cara que sabe o que tá fazendo muito bem, que fez uma estratégia muito bem desenhada. Sim, mas você vai ganhar da maioria dos gestores de fundo, vai ganhar da maioria das pessoas aí. No Brasil é mais difícil fazer essa estratégia porque a gente ainda tem poucos ETFs. Então, vamos começar com isso. O que são os ETFs e o foco nesses fundos de índice? Então, o Bogle acreditava, como eu disse para vocês, que investir em ações vencedoras, ou prever quando vender e quando comprar uma ação, é uma estratégia de alto risco e custos elevados. Para ele, investir nesses fundos aí de índice de baixo custo, ou seja, quando você não paga uma grande taxa de administração nem performance, não confundir com fundos de investimento brasileiro, 2% de taxa de administração mais 20% de taxa de performance, que zeraria a sua possibilidade de dar certo com a estratégia do Bogle, que replicam esses desempenhos de mercados amplos. Então, o que ele dizia? Poxa, você vai comprar aqui o IVV, você está se expondo às 500 maiores empresas da economia americana, que são as maiores do mundo ali. Então, você poderia fazer essa alocação aqui, em vez de ficar tentando selecionar Apple, Microsoft, em vez de tentar acertar qual delas é boa. A verdade é que quem tentou acertar qual delas é boa, escolheu, né, uma agulha num palheiro. E a pessoa que simplesmente comprou o IVV, ele se beneficiou do crescimento da economia inteira. Faz muito sentido essa estratégia, né? Se você for analisar, então se você pegar aqui o S&P 500, né, SP500, como a gente diz aqui no Brasil, e você pegar o estudo dele, olha só, desde o ano de 1996 até aqui, ele já se valorizou 679%. Então, é um crescimento muito específico. Para você que não sabe o que é o S&P 500, ele reúne as 500 maiores empresas então dos Estados Unidos. O índice S&P é uma abreviação de Standard & Poor's, né? Então, são as empresas ali cotadas nas duas maiores bolsas de valores dos Estados Unidos, em NYSE e Nasdaq também. Aqui dentro tem tudo, tem Microsoft, tem Apple, tem Meta, tem Walmart, tem Amazon, tem McDonald's, tem Coca-Cola. Ficou fácil perceber por que esse índice evoluiu tanto. Essas empresas cresceram nos últimos anos e, além de tudo, o índice, o S&P 500, ele funciona também baseado no tamanho dessas empresas. Então, quanto maior a empresa é, maior posição ela ocupa na sua carteira, de modo que ele está sempre investindo mais nas campeãs ali ao longo dos anos, né? Dessa forma, 70% do seu investimento ali estaria em setores como tecnologia, saúde, serviço financeiro e consumo, basicamente tudo. Em termos percentuais, se você investe ali 10 mil em um fundo do S&P 500, por exemplo, 25 a 30% vai para tecnologia, que é o peso que essas empresas têm hoje no mercado, né? 15 a 20% vai para saúde, empresas como Johnson & Johnson e assim por diante. Então você está diversificado não só em grandes companhias e não só nas concorrentes delas também, como está diversificado também setorialmente, baseado no tamanho que essas empresas estão no mercado. Faz sentido, né? Então, poxa, em vez de comprar uma ação ali de Microsoft, eu vou comprar todas as maiores empresas dos Estados Unidos. E foi aqui que o John Bogle percebeu isso, né? Você não vai ganhar muito dinheiro, você não vai ser aquele cara que, pô,
acertei uma empresa que se valorizou 2000%, mas você também nunca vai se ferrar, porque você investiu ali na economia de modo geral. E aí é o que o Warren Buffett diz, né? Never bet against America. Então, se os Estados Unidos não acabar, você está se beneficiando, e mesmo que você acredite nisso, você ainda poderia ir para outros ETFs globais ali, por exemplo, como é o caso de VT, que eu falei aqui, e outros ETFs. Vou só mostrar para você mais alguns ETFs aqui para você compreender mais ou menos essa lógica. Vou no site ETF.com, que é um site americano de ETFs aqui, e a gente consegue dar uma olhada. Olha que interessante. Então aqui, por exemplo, eu vou pesquisar pelo VT. A gente poderia fazer a mesma coisa com fundos de índice de rates, né, americanos ali, que também são como se fossem os fundos imobiliários, etc. Mas aqui quando você vai, você vê que as holdings, olha só, olha como é que está dividido, por exemplo, o VT, que já é um ETF global, não é o S&P 500, né? Então aqui eu vou pesquisar também o S&P 500 depois para vocês verem, mas olha só, setores, finanças, tecnologia eletrônica, tecnologia de serviços, tecnologia de saúde e as regiões. Então ele tem Estados Unidos 63%, Europa 14%, Ásia 13,61%, mais ou menos como a própria economia do mundo está dividida, né? Então ele tenta replicar aqui a alocação do mundo. E aí quando você compra um VT, por exemplo, olha o que você tem aqui: Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet, que é a Google, Broadcom, Tesla, né? Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, United Health, Mastercard, Home Depot, que é uma empresa americana também, Netflix, American Co, Coca-Cola Company. Olha isso, AstraZeneca, que é de vacinas. Tem basicamente tudo. É isso, olha. Cada qual dessas empresas com seu percentual, né, no índice. Só que qualquer coisa que acontecer no mundo, então, desde que o capitalismo continue existindo, o VT tá indo bem aqui. É por isso que a estratégia do Bogle acaba sendo uma estratégia bem completa quando a gente pensa simplesmente em segurança, né? Eu sei que muitos de vocês estão pensando, pô, mas eu não vou ganhar muito dinheiro nunca, porque de fato você pode ter empresas na sua carteira que cresceram muito mais do que o S&P 500 ali, de modo geral. Eu mesmo tenho na minha carteira do canal. Mas uma estratégia para pessoas que não têm um amplo conhecimento sobre investimentos, acho que acaba sendo uma estratégia vencedora. Aqui quando a gente vai para o S&P 500, você vê também a quantidade de empresas aqui, e você poderia ir ainda para índices de países, né? Investir no Nikkei, poderia investir no DAX, que é um índice alemão, poderia criar uma estratégia ainda mais robusta que essa, incluindo maiores percentuais daqueles lugares que você acredita, e ainda assim você não teria trabalho nenhum, né? Simplesmente diversificar ali, poderia colocar renda fixa também, ETFs de renda fixa, que cobrem ali empréstimo para os Estados Unidos ou para as economias desenvolvidas e até para as economias emergentes também. Eu posso colocar um pequeno pedaço ali. Então, com, sei lá, 10 ETFs eu estaria disposto à economia do planeta inteiro ali, de maneira muito rápida. Às vezes até 5, 6, né? Porque não precisa nem disso tudo. Como você viu aqui, um só já está exposto a todas as empresas do planeta que interessam. E é isso que o John Bogle percebeu. Assim, eu tô explicando mais na prática, mas é basicamente isso que ele tenta explicar. E aí, como que ele defende isso, né? Ao longo do livro ali dele. Ele vai falar sobre a minimização de custos, né? Os custos dos investimentos, eles são um grande prejuízo no retorno de longo prazo. Então, quando você investe em fundos que tem gestores fazendo gestão ativa, toda hora estão vendendo e comprando ação, isso tem um custo. E além de tudo, esses fundos ativos que tentam bater o mercado, eles também estão te cobrando por essa experiência do gestor. Ele também está te cobrando por esse desempenho que esse cara tem ali, por uma equipe de 70, 80 funcionários, enquanto um fundo de índice, uma vez que foi definida a estratégia, não precisa de ninguém. Um estagiário consegue remanejar essas funções. Ele é claro que não é o estagiário que faz, mas um estagiário conseguiria facilmente comprar a quantidade certa de cada um desses fundos. Então ele fala para você evitar pagar esses analistas. E aí como é que você pode minimizar esses custos? Os ETFs, por exemplo, eles podem cobrar aí até 0,10 muitas vezes, ou 0,50, enquanto um fundo ativo vai cobrar 2% de taxa de administração ao ano aqui no Brasil e 1% lá nos Estados Unidos. E além de tudo, você não vai ficar pagando essas taxas de corretagem embutida dentro dos fundos ali também, que acaba gerando custo, porque isso é diluído, né, nas operações ali. Então, estratégia muito interessante. Só para fazer uma suposição aqui, se você fosse investir, por exemplo, 100 mil, né, em uma estratégia de fundo de índice aí, você ia pagar o equivalente a 0,50 ao ano, então você ia pagar R$500 de taxa de administração. Enquanto você vai num fundo que cobra 2% aí, você pagaria por 2 mil de taxa de administração por ano. É claro que isso vai fazer uma diferença muito grande. Em 10 anos ali, você teria uma diferença de R$20 mil, né, ou mais, se não considerado reinvestimento. Então, tudo isso acaba impactando aqui e por isso que o John Bogle fala sobre essa redução estratégica de custos. Terceiro ponto aqui também, eu já falei muito, né, mas eu estou anotando na ordem que ele vai te explicando no livro ali, a gente vai falar sobre diversificação também. Essa forma de diversificar, você reduz muito a sua chance de perder dinheiro em determinado ano, porque se você tem ali um percentual em renda fixa, por meio de ETFs, um percentual também da sua carteira aqui de ações em ETFs, se você escolhe um índice que replica o mundo, enquanto os Estados Unidos podem estar perdendo dinheiro aqui, a Ásia vai ter crescido e você vai pegar as empresas que se beneficiaram nesses fluxos, né? Você vai acabar conseguindo reduzir seu risco geográfico, você vai reduzir o seu risco de default em uma empresa só, você vai reduzir o seu risco de um determinado ano uma empresa estar mal falada ou ter um não recorrente. Então, todos esses fatores acabam significando muito ali. Então, esse benefício da diversificação, ele protege contra oscilação em setor específico, ele protege contra mudança no paradigma mundial, ele protege contra mudanças na moeda, ele protege contra mudança em praticamente qualquer fator
fator, é muito interessante. O quarto item aqui também é que o John Bogle, ele era fissurado pelo longo prazo, né? Ele era enfático ao dizer que não existe investimento de curto prazo, nisso ele tem 100% de concordância, acredito, com todo mundo que tá aqui no canal. Ele falava que o curto prazo ele é completamente imprevisível, né? E que a gente pode ter picos momentâneos de empresas, como por exemplo, a gente está vivendo agora, né? Essas empresas de IA subindo loucamente. E aí, se você está exposto somente a essas empresas e não ao setor de tecnologia como um todo, você poderia estar vendo essa oscilação, e aí você teria que ficar preocupado que isso pode cair daqui a pouco, teria que fazer um gerenciamento de carteira, muitas vezes, se você não tem preparo para viver a queda depois, e isso, você investindo nos índices, você tem um efeito dos juros compostos, você tem essa redução completa de riscos temporários aí, e você vai acordar e ter muito mais paz de espírito, né? Então, a ideia dele é sempre você investir e reinvestir ali qualquer coisa que você receber desses ETFs, e vários deles já reinvestem os dividendos automaticamente, então nessa preocupação você teria. E por fim, acho que o quinto item do porquê que essa estratégia é tão interessante, por que eu tô falando dela aqui no YouTube, tá? É a redução do seu risco emocional, né? Uma das vantagens de investir passivamente é tirar o ruído de mercado. Você não acorda e fica pensando, nossa, a Microsoft fez tal coisa e agora ela vai ganhar da Apple e eu tô investido em Apple. Ah, tal empresa fez tal coisa e agora vai se beneficiar. Ah, não, a Tesla criou tal coisa. Olha, você tá posicionado no mercado inteiro, não te interessa qual dos bilionários é mais eficiente, desde que ele consiga gerar lucro e retorno, isso vai estar embutido ali dentro dos ETFs, você não vai conseguir ficar olhando o mercado diariamente, etc, porque oscila muito menos, né? A tentação de olhar o mercado quando uma ação não sobe 10% e o índice dificilmente vai subir esse valor é muito diferente. Então, durante uma queda dos ativos, você até pode ver uma crise acentuada em 2008, mas tudo vai estar caindo e você vai estar alinhado com todo mundo e vai estar caindo menos, porque na queda, normalmente, o stock picking vai ter porradas maiores. Então, resumindo, o John Bogle, ele te dá uma visão simplificada daquilo que a gente tenta explicar sempre aqui no Investidor Sardinha, né? Olha, compra, não fica cronometrando o tempo correto de investimento, etc. Aceita que o mercado oscila durante o tempo e diversifique. Aí o John Bogle te promete, né, que você consegue fazer isso sem grandes esforços. Qual que é a minha opinião pessoal sobre isso? Olha, se você não quer se dedicar aí pelo menos uns 3 meses de estudo realmente no mercado, para você aprender ali a fazer um bom stock picking, ou se você já aprendeu a fazer stock picking, mas você quer uma base para sua carteira mais sólida, olha, com 20% eu vou escolher empresas específicas, com o restante eu vou colocar em ETFs aqui, pode ser uma excelente estratégia para você. Se você ainda não tem muito dinheiro também, e está aqui naquele momento que você precisa investir, mas você está na fase muito mais de aprender a trabalhar direito para fazer mais dinheiro, John Bogle vai te ajudar demais. Então acho que isso aqui é uma lição, eu já trouxe isso lá em 2019, agora estou trazendo de novo para vocês, é uma lição sobre a importância da paciência nos investimentos. Agora, Raul, eu queria aprender a me aprofundar nos investimentos, eu queria fazer essa estratégia com parte da minha carteira, quero dolarizar meu patrimônio, quero ter acesso a uma plataforma onde eu vou economizar com essas taxas, onde eu não vou ficar investindo em fundo de investimento, nada dessas coisas, eu quero fazer minha carteira por conta própria, eu quero essa ajuda, como é que eu posso fazer isso? Eu tô aqui para isso, né? Tô aqui para te ajudar. Se você quiser, você pode ir aqui em alvp.com.br, faça a sua análise de perfil, preenche para mim aqui, ó, tranquilo, essa seleção de perguntas que a gente fez para você aqui, e quando você preencher, um dos nossos especialistas vai te chamar. Se você for aprovado, você vai aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro com as melhores estratégias que existem no mercado. Tem estratégia se você for um cara mais passivo que não quer mexer com isso. Tem estratégia se você quiser fazer as contas direitinho, quiser trabalhar com Value Investing. Tem estratégia se você quiser trabalhar com métodos mais tranquilos também, mais selecionando seus ativos, criando seu próprio ETF, né, sem pagar essas taxas ali. Então, tem várias formas. Como que você aproveita o crédito privado, a renda fixa brasileira é muito boa. Muita gente está batendo nela agora, significa que é muito interessante. Muita gente está batendo em ações nacionais também, significa que é um belo momento para você aproveitar, né? Tá cheirando a fundo já, tanta gente falando, meu Deus, ai, tirem seu dinheiro do Brasil e tal. Já tá muito próximo do melhor momento de compra, eu tenho certeza. Quanto mais gente está falando mal, significa que a gente está mais perto desse momento. Então, se você quiser, vai ser um prazer te ensinar a investir. E lembrando, né, só de virar aluno da OVP, você ganha acesso a uma plataforma privada ali, né, fechadinha, onde você pode converter seu dinheiro para dólar, onde você pode investir em todos os investimentos americanos ali. Então, é muito bacana. E agora você pode entrar aí, alvp.com.br, e eu vou aqui ver se vocês fizeram alguma pergunta. Ô Raul, antes das perguntas, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Por que você acha que essa estratégia não dá certo no Brasil? Não é que eu acho que ela não dá certo, ela dá certo, é porque no Brasil a gente não tem tantos ETFs. A gente tem tipo o BOVA11, mas é um ETF de trader, porque o Ibovespa é um índice horrível, entende? Tá tendo cada vez mais ETFs, né? O Nubank tentou criar alguns e tal, mas no mercado americano tem mais de 6 mil ETFs. No Brasil não tem quase nada. Só que esse problema é muito ruim, porque isso acaba, tipo, você vai investir numa coisa que não vai dar o mesmo retorno. Eu prometo que eu vou criar um ETF no Brasil de holder aí. Qualquer instituição financeira pode criar um ETF? Não. Dá um trabalho, mas vai criar. Gastar um dinheirinho. E você não recebe dinheiro de volta porque a taxa de administração é muito baixa. Entendi.
Então, assim, você teria que ter um volume financeiro muito grande. Lá nos Estados Unidos tem esse volume. Só que como aqui não tem gente que investe em ETF, você não tem um volume, entendeu? Aí tem Então motivo pra eles criarem. Não. Mas pros ricos a gente já cria. Faz a carteira administrada. Everton Luiz Lima da Silva 55 pergunta: Raul Sena, considerando um financiamento com taxa efetiva de 8% ao ano, amortizar o valor da parcela que possibilite pagar metade do valor total da parcela e reinvestir o dinheiro economizado no Tesouro Selic não seria uma opção inteligente? Exemplo de dívida 220 mil, parcelas de 2 mil mensais, paguem 100 mil de amortização para prestação e a parcela cai para 1.000. O valor economizado de 1.000 mensal aplica 1.000 por mês a 100% desse CDI e tarará. Ele explica aqui porque que ele me pergunta se não seria uma opção inteligente. Cara, pensando somente nos números, né? Claro que essa opção é muito inteligente. Você vai estar pagando ali uma taxa de juros com a rentabilidade maior que você está tendo. Mas aí, por exemplo, quando cai ali, né, a Selic foi lá para 2%, como por exemplo em 2021, aí você pega e faz o quê? Você vai morar na sede do Tesouro? Como é que funciona? Não, filhinho, papai botou o dinheiro no Tesouro Selic. Tá, e o que tem isso a ver? Por que a gente tá debaixo da ponte, pai? Papai achou que era melhor não pagar as parcelas da casa, que o juro tava baixo. Se você tem família, eu falei isso não. Agora, se é jovenzito, metido a garoto, faz. Eu acho que ter uma casa é essencial antes da gente começar a pensar nesse tipo de coisa, tá? E tá, gente, nem tenho financiamento imobiliário, nem nada, tá? Só trabalho lá na plataforma da UVP, que o BTG vende consórcio, eu acho uma bosta de produto, então eu falo mal até dos nossos próprios produtos, eu não tenho nada com isso, não tenho rabo preso. Gleison Areas pergunta: Raul, se tratando de corretora, como faço para migrar meu patrimônio da Clear e da XP para a conta da UVP Capital no BTG? Pergunto isso, pois tenho essa dúvida de documentação necessária para tal. Além disso, vi que no BTG também é possível investir nas bolsas americanas. Você acha que vale a pena sair da Avenue e BTG e consultar tudo dela? Olha, para quem é aluno nosso, porque a plataforma não é aberta, tá, gente? Só para explicar aqui. Se você concentrar, você vai ter muitos benefícios, né? Porque a gente não cobra ali spread nas posições que você vai comprar, de renda fixa, etc. A gente cobra um valor bem menor no aluguel de ações e a gente devolve um cashback quando você faz investimentos. Então, é muito bom para você. E a gente está com o menor dólar para os alunos, o menor preço por dólar para os alunos do mercado inteiro. Então, nesse caso, sim. Só que para sair da Avenue, se você tem pouco dinheiro, vai ser horrível, porque você vai pagar $70. Caro pra caralho. É o preço que eles cobram para sair. Então, fica aí a informação, vale a pena. E a gente também está criando benefícios para quem tem dinheiro lá, né? O pessoal recebeu isenção da analítica, da UVP para sempre, quem tinha 50 mil na última campanha. Em breve pode ter outras campanhas, não que eu possa contar, mas em breve pode ter outras campanhas aí muito legais também. Tem um cartãozinho Ultra Blue que chegou agora, acesso a terminal especial do BTG Pactual, sei que lá. Então, fica aí. Inclusive o cartão da UVP já está disponível para os alunos da UVP, viu? O cartão da UVP que você pode escolher seus próprios benefícios. Quer ponto? Quer ponto. Compra ponto. Quer cashback? É cashback. Quer acesso a negócio em teatro, sei lá o que? Escolhe o módulo. Cada módulo você pode escolher lá. Quer sala VIP? Tem sala VIP. Então é isso. Daniela Lira 3367. Tem uma pergunta. Só tem pergunta da UVP. Parece até que tá pago isso aqui. Tem uma pergunta. Para conseguir investir pela plataforma da UVP, é preciso comprar o curso ou contratar a consultoria? Sim. Gostaria se é possível investir por conta própria lá. É possível, fazendo o curso. Ah, Raul, por que a plataforma não é aberta a todos? Com os benefícios que a gente garante, o BTG não me permite aceitar qualquer um. É a vida. O Renan Miller, 8385, pergunta sincera: por que o custo real continuou subindo se os preços estavam congelados? Ele falou isso sobre a política do Sarney de congelamento de preços. Meu lindo, se, vamos supor que existam somente 30 canecas, tá? No mercado original, se tem 100 consumidores para caneca, a gente ia subir o preço. R$10. Quantos vocês estão dispostos a pagar? 80. Ia subir o preço até chegar no preço que as pessoas estão dispostas a pagar por ela, né? E a gente vai oferecer esse dinheiro pro cara que tá criando, pegando porcelana, etc, para ele fabricar mais e tal. É uma organização de mercado que consegue remunerar bem quem tem a caneca para que ele pague o fornecedor bem também, porque o preço da matéria-prima tende a subir também. Isso na organização de mercado, porque a gente vai conseguir produzir uma quantidade específica de canecas no mundo, não tem como fazer infinitas. Se a gente trava o preço da caneca em R$2 e agora 1 milhão de pessoas têm dinheiro para comprar ela, vai esgotar a caneca. Na hora de comprar do produtor de novo, ele não vai ter tido tempo de fabricar ainda. E ele não pode aumentar o preço. Então eu vou comprar tudo que ele tem e fazer mais canecas. E agora chegamos na escassez. Porque agora ele vai ter que tirar lá de novo e tal. O preço indica pra gente o quanto uma coisa está sendo demandada e ofertada. A regra de oferta e demanda. Se a gente escolhe o preço artificialmente, a tendência é o esgotamento de produtos. Porque não existe produtos eternos. Tem um limite de produção de cada tipo de produto de acordo com a linha de montagem daquele produto. Sacou? É isso. Ó, pessoal aí de Juiz de Fora, tô aí amanhã em Juiz de Fora. Quem quiser sair para dar um rolê, me liga. 62994